Vamos então começar o nosso estudo sobre o livro de Êxodo, sobre o livro de Shemoth. Na realidade, na semana passada, a gente ficou de falar de um tema, tá, que eu vou colocar aqui então, só para a gente poder dar sequência, e aí em seguida a gente passa para o PDF de número 3. Tá? Mas eu gostaria de voltar no último ponto, porque esse é um ponto bastante importante, tá? Que é a questão de Moisés, né, em Midian. Né? Então a gente vai falar um pouco a respeito desse tema. Nós, na verdade, paramos, né, mais ou menos aqui na questão da importância de Midian, né, importância histórica. Então, um detalhe aqui, isso é trazido pelo Moshe Shammah, tá? A gente falou um pouco sobre a questão da idade de Moisés. Então, os historiadores determinaram que a educação de um menino da alta sociedade no Egito durava aproximadamente 12 anos, começando em tenra idade, e era levada a sério, ocupando uma parte significativa do dia. Sua saída do Egito, aparentemente tendo ocorrido pouco tempo depois dos episódios descritos, tem geralmente sido entendida como sendo quando ele era um adolescente mais velho. Então, esse elemento é bastante importante, a gente localizar a idade de Moisés. Então, ele era um adolescentezão quando ele foi para lá. Tanto é que ele passa um bom tempo em Midian, depois volta para o Egito para libertar o povo de Israel e ainda acompanha o povo de Israel durante a permanência do Egito. É um pouco a permanência no deserto. É um pouco difícil de precisar o tempo exato, porque, como eu já falei várias vezes aqui, a cultura semita, ela tende a, vamos dizer, usar os números de uma forma mais simbólica do que quantitativa. É da cultura deles, né? Cada povo tem a sua cultura. E na cultura deles, eles tinham essa preocupação maior. Né? Se você, por exemplo, tivesse, vamos dizer, que dar um jantar para sua família e você, então, fosse descrever a quantidade de copos que você tem no seu armário, talvez você diria que no seu armário você tem 12 copos, ou você tem 10 copos, ou você tem 8 copos, e que isso seria suficiente para servir a sua família. Um semita, descrevendo a mesma coisa, poderia dizer que você tem 7 copos, e parar por aí. Por que 7 copos? Porque para o semita, como eu disse, o número é muito simbólico. E aí quando se diz, então, que você teria 7 copos, significa que você teria a totalidade dos copos necessários para servir a sua família. Isso quer dizer que o semita nunca contava o tempo ou a quantidade? Claro que contava, tá? Mas, às vezes, para a gente que está lendo, é difícil determinar quando é que um número é simbólico de um conceito e quando é que um número ele é uma exatidão matemática do ponto de vista da contagem. Geralmente, quando você vê números que são muito presentes nas escrituras, como 7, como 10, 12, 40, são números que normalmente carregam bastante significado. Então a gente já deve desconfiar que tem uma simbologia aí. Tá? O que não quer dizer que seja 100% verdade sempre. Né? Pode ser que você tenha 7 e seja um número exato. Tá? Por exemplo, as 12 tribos de Israel. O número 12 é significativo na Bíblia, mas você tinha literalmente 12 tribos. Né? Então, quando a gente fala aqui de Moisés, a gente sabe isso, que ele era um adolescente. Agora você imagina, você adolescente, sair da sua casa, sair fugido do lugar onde você residia, atravessar uma região árida e ir justamente na direção do inimigo político do seu país de origem. Tá? Então isso foi o que Moshe fez, não é mole. Tá? E aí, o outro texto aqui que diz, era notório que Midian era uma confederação tribal que descendia de Abraão e Queturá. Tá? Então, isso a gente vê em Gênesis 25,
2. Apesar de em Isaac será chamada a sua descendência, como está lá no 21:12, o legado de Abraão, que Abraão transmitira a seus outros filhos, sobreviveu, embora de forma desigual. Assim, através de seu casamento, Moisés se conectou com aquele aspecto da tradição que derivava do patriarca de Israel através de outro canal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que Abraão, ele teve outros filhos. Mesmo que a herança dele fosse através de Isaac, né, ele tinha outros filhos posteriores, que ele teve, inclusive, com a segunda esposa dele, que era Queturá. Né, existe até uma discussão se Queturá era Hagar ou não era Hagar. Né? A Torá não deixa muito claro isso, até porque Hagar seria literalmente a estrangeira. Então a gente não sabe se era o nome dela mesmo, né? Se era como eles a chamavam, ou se a Torá está omitindo o nome para depois dar um nome na frente. Né? Mas assim, fato é que, apesar da herança da terra, daquela aliança que circundava a terra ter sido reconhecida em Isaac, os outros descendentes de Abraão eram monoteístas, ou pelo menos foram ensinados a ser monoteístas. E Midian era um descendente de Abraão. Então, em Midian havia monoteísmo. Tá? Ao mesmo tempo que em Midian havia monoteísmo, havia também uma ascendência, né, de Abraão que poderia ensinar outras coisas. Então, assim, Moisés, quando vai para lá, ele se vincula a isso, ele resgata isso, que seria muito difícil dele resgatar no Egito. Tá? Agora, claro, muito provavelmente o motivo pelo qual ele foi para Midian especificamente, porque Abraão tinha descendente para todo lado, foi pelo fato que a gente já mencionou aqui da inimizade política entre o Egito e Midian. Tá? Então, veja que interessante aqui, né? Falando da estadia de Moisés em Midian. O fato de Moisés ter concordado em viver com o sacerdote de Midian, Jetro, e ter se casado com sua filha, certamente indica que aquele sacerdote era um homem notável em sua observância e prática religiosa. Bom, esse é um comentário aqui do Moshe Shammah, né, que ele diz isso. Que Jetro era monoteísta, isso é muito provável pela forma, né, como as coisas se conduzem. A gente vai entender um pouco melhor isso hoje, adentrando no capítulo 3. Tá? Agora, a questão assim, né, se Moisés ele foi, né, viver com Jetro por causa disso, ou se foi o Eterno que providenciou isso para Moisés, não está muito claro. Né? O Moshe Shammah acha que Moisés fez de propósito. Eu tenho minhas dúvidas, eu não concordo 100% com Moshe Shammah. Tá? Eu acho que isso aqui é meio nebuloso. Pode ser que tenha sido uma providência do Eterno. Eu acho que Moisés foi sim para Midian de propósito, né, por conta do contexto geopolítico. Mas especificamente para Jetro, eu não tenho essa percepção, né? Mas é a opinião dele. Tá? Outro detalhe importante é que a Torá traz dois nomes para o sacerdote, né? Traz Itró, né, que seria Jetro, e Reuel, né, que seria uma outra grafia, uma outra forma. Né? E os sábios se dividem, e os exegetas também, com relação a Reuel ser a mesma pessoa que Itró. Tá? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, que na realidade Itró e Reuel seriam parentes, né, talvez pai e filho, e aí na morte de um, o outro assumiria a posição como patriarca da casa. Tá? Você tem essas duas correntes interpretativas. E aí, o seguinte, em conformidade com o simbolismo numérico do Oriente Médio, a menção de que ele tinha 7 filhas parece apoiar essa visão, uma vez que 7 era, então, o número que indicava completude e perfeição. Aqui eu concordo 100% com Moshe Shammah, com o comentarista. O fato de Jetro ter 7 filhas, ou Reuel, como queiram, né,
ter 7 filhas indica de fato uma plenitude, quer dizer, ele tinha uma casa cheia, né? Então ele tinha uma condição ideal para, vamos dizer, a criação de Moisés. Moisés é um dos casos que a gente olha e fala assim, puxa, o Eterno escolheu a dedo e preparou direitinho cada etapa da vida para chegar no plano dele. Né? É bastante interessante isso. Ele tinha atingido um status de dignidade espiritual, o máximo que poderia ser obtido sem revelação e aliança com o Eterno. Isso é implicado nos comentários e conselhos de Jetro para Moisés quando ele o visita após o Êxodo. Tá? Isso está lá em Êxodo 18. Aqui eu concordo parcialmente com Moshe Shammah. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu concordo que, de fato, Jetro era um monoteísta, era achegado ao Eterno, tá? E tinha obtido, de fato, uma experiência e tinha um relacionamento com o Eterno. Agora, quanto a não ter revelação e não ter aliança necessariamente com o Eterno, aí eu já acho que o Moshe Shammah vamos dizer assim, tá falando de algo que a gente não tem como saber. Nós não temos como saber se Jetro teve ou não revelações do Eterno. O que a gente sabe é o seguinte, seja qual for a forma de relacionamento de Jetro com o Eterno, a Torá se limita a dar algumas informações que eram as informações relevantes. Tá? Lembrando, né, os textos bíblicos eles não são calhamaços enormes, né, de volume de informação, porque a escrita não era fácil, não era como hoje, que você abre o seu bloco de notas no computador e digita 10, 15, 20 páginas numa boa. Você tinha que escrever manualmente num material caro, ou então na pedra, né, ou na cerâmica, que também não sobrevivia tanto assim e que também era dificílimo. Então, a Torá, ela, muitas vezes, é sucinta. Tá? Bom, a circuncisão é possível, Bruno, assim, eu acredito que você esteja certo, tá? A gente não tem 100% de certeza, né? Porque a gente está um pouco na seara da especulação, mas eu acredito que você esteja certo sim, eu acho que é por aí. Moisés nomeia seu primogênito Gershom, né, que é estrangeiro, né, aqui, talvez derivado de uma combinação, né, de combinar Gershom. Isso significaria que ele sentia que tinha sido um estrangeiro lá no Egito, vivendo entre egípcios, separado de sua família e irmãos. Né? Perdão, na realidade, estrangeiro lá. Né? Então, assim, ele olha isso e diz, né, que ele realmente foi um peregrino, um estrangeiro. Tá? Então, essa é a simbologia do nome do filho de Moisés. Tá? Bom, aí nós temos o seguinte, né, mais adiante. Agora ele estava sentado com uma família, não mais um estrangeiro, aparentemente para permanecer a longo prazo. Certamente ele não ousaria visitar o Egito. Da comunicação do Eterno com ele, subsequente à teofania da sarça ardente, aprendemos que ao longo desses muitos anos que sucederam desde quando escapou de Faraó, uma recompensa por sua vida tinha sido colocada lá. Ou seja, Moisés era um foragido do Egito. Né? Ele não poderia ir ao Egito. Aliás, um detalhe, tá? Isso a gente muitas vezes não se recorda. Moisés arriscou a vida dele o tempo todo. Olha só o que estava sendo pedido de Moisés. Moisés teria, né, mais ou menos como adolescente, teria tido que fugir do Egito, atravessar uma região deserta, ir para o inimigo do Egito, que era Midian. Midian foi o primeiro povo ali da região, ou pelo menos um dos primeiros a se libertar do Egito. O Egito dominava aquilo ali tudo. Então ele vai lá, aí ele consegue ficar lá, né, porque ele poderia ter sido morto ao chegar, né, até entender que focinho de porco não é tomada, né, até entender que Moisés era um foragido, a pessoa podia ter visto ele com trajes egípcios e matado primeiro para tentar entender depois. Então ele arriscou a vida, foi para lá, mas aí ele não tinha muita opção. Ficou lá
construiu uma vida, se assentou ali, de repente, o Eterno diz para ele, volta para o Egito, que era para onde ele era foragido e procurado, né? E você vai conduzir o meu povo para a terra de Canaã. Canaã era ocupada por vários povos ali, né? Vários pequenos povos, e esses povos eram vassalos do Egito. Quer dizer, não só ele voltava para o Egito, como ele tinha que tirar o povo do Egito, passar por uma região dominada pelo Egito, encarar povos hostis que eram submissos ao faraó do Egito para poder libertar o povo. Tá? Então, não é uma coisa muito trivial. Podia o Eterno aparecer na sarça como quisesse. Não ia diminuir o medo de Moisés de fazer isso. Né? Claro, Moisés depois ele confia e ele vai. Né? Mas a gente tem que entender o preço que Moisés pagou, que não foi de abobrinha. Tá? Bom, isso, Midian era autônoma sim, né? Por isso que ele foi para lá. Tá? Bom, então agora vamos falar do capítulo 3. Então vamos fazer um resumo aqui. Moisés apacentava o rebanho do sogro Jetro, sacerdote de Midian, e chegou ao monte do Eterno. O Eterno, então, né, tem um monte que aparece aí. Esse monte ainda não era o Monte Sião. Nós não estamos falando de Sião, nós estamos falando, né, não era o Monte Moriá, perdão. Tá? Nós estamos falando aqui do Horebe, né, do monte ali daquela região da cordilheira do Sinai. Tá? O Eterno chama Moisés a partir da sarça e diz que ele deveria tirar os sapatos porque a terra era sagrada. E então se apresenta como o Senhor Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. A maioria das Bíblias traduz o tetragrama como Senhor, por influência do uso do termo Adonai, e traduz Elohim como Deus, né, que seria luminoso, né, na sua etimologia. Tá? Eu acredito que, na realidade, Senhor seja uma tradução melhor para Elohim do que para o tetragrama. O tetragrama ele indica eternidade, né, basicamente, e autossuficiência. Então, seria o eterno autoexistente. E Elohim era a autoridade suprema, o poder absoluto. Tá? Bom, então ele se apresenta como Senhor dos patriarcas de Israel. Né? Ele diz que ele ouviu o clamor dos israelitas e diz que Moisés deveria libertar o povo. Moisés pergunta quem ele era e ele responde dizendo, eu sou o que sou. E também se apresenta, como eu disse, como Senhor dos patriarcas. O Eterno ordena que Moisés conduza o povo por 3 dias no deserto para oferecer sacrifício a ele. Mas antecipa dizendo que Faraó não concordaria. O Eterno então diz que feriria o Egito e faria os israelitas saírem com despojos. Moisés se casa com Sípora, filha de Reuel, né, e tem um filho. Não, perdão, essa página aqui ficou da semana passada, tá? Só que está errado, não tem nada a ver aqui a página 2. Tá? Depois eu vou gerar de novo o PDF. Eu estou atrasado para colocar os estudos no site, né, mas eu vou fazer, fiquem tranquilos. Bom, então assim, pessoal, o que significa 3 dias? Tá? O número 3 tem um indicativo de mudança, tá? Um indicativo de mudança de uma realidade. Então, 3 dias, dizer que o povo andaria por 3 dias no deserto, isso significava dizer o seguinte, que a realidade do povo ia mudar. Um dos motivos pelos quais Faraó não gostou muito dessa história. Tá? Ou seja, mesmo se Faraó imaginasse que o povo volta para o Egito, né, para você poder sair livremente, andar por 3 dias, não tem um status de escravidão. Muito bem. A gente vai falar do nome, tá? Do eu sou o que sou. Então vamos ler um pouquinho aqui e a gente vai comentando. Bom, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Aqui é uma variação, né, da Bíblia de Jerusalém para a grafia de Midian, né? Isso não é muito importante. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, monte do Senhor. O anjo do Eterno lhe apareceu
numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. A sarça, numa região ali como era, da península do Sinai, era comum gasse e pegasse fogo. Tá? Você tem, vamos dizer, uma umidade ali extremamente pequena, né? E numa variação ali de temperatura, ou mesmo numa tempestade de raios ou algo assim, era comum que houvesse incêndios ali, né? Nessa vegetação. Então, a diferença, o grande barato não foi ver a sarça queimando, foi ver a sarça queimando e não se consumindo, porque uma vegetação mais seca ia consumir na hora. Tá? Então, é interessante que as pessoas pensam que o milagre está no fogo. O milagre não está no fogo, o milagre está na planta. Está na planta não queimar com o fogo. Esse é o milagre. Tá? Bom, aí, o que ele fala? Né? Então, o que acontece aqui? Disse, Moisés, Moisés, tá? Por que Moisés, Moisés? Por que ele fala duas vezes? O número 2, a simbologia do número 2 para os semitas indicava uma confirmação, um atestado de veracidade. Por isso é comum você ver uma pessoa sendo chamada duas vezes pelo nome nos relatos bíblicos. Isso quer dizer o seguinte: não foi coincidência. Moisés não ouviu demais. Não estava o Eterno falando com alguém, Moisés, sem querer, ouviu aquilo e achou que era com ele. Era com ele mesmo. É isso que a narrativa está dizendo. Ele respondeu, eis-me aqui. Ele disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Tá? Ou seja, pessoal, repara no que está sendo dito aqui, ó, montanha do Senhor. Tá? As pessoas nem sempre prestam atenção nesses detalhes. Porém, ali, a península do Sinai era um lugar de adoração ao Eterno. Havia, inclusive, um tabernáculo em Horebe, nessa região. Isso já foi encontrado por arqueólogos que visitaram a região, buscaram, e você tem, inclusive, uma pedra com o tetragrama escrito. Né? Aliás, salvo engano, tem até mais de uma. Tá? Mas eles encontraram. E aí você tem o alfabeto que é chamado de proto-sinaítico. Né? Proto, que seria anterior ou primeiro. Né? Sinaítico, quer dizer, antes da revelação do Sinai, antes de Israel se constituir nação. Tá? Então, assim, né? O local era santo, tá? A gente vai chegar no anjo, tá? Mas assim, o local era santo por quê? Não era só porque a sarça não estava queimando, tá? Muita gente, inclusive, né, tem aquela ideia, por causa do filme dos 10 Mandamentos e de outros, que assim, era um monte sem nada e de repente começou a pegar fogo. Não era bem assim, tá? Era um monte cultico, tá? Moisés estava lá com o rebanho, tá? Bom, com relação ao Monte Sede, assim, fica próximo de Midian de um jeito ou de outro, tá? Quando a gente fala de Midian, nós estamos falando ali da península, né, vamos dizer assim, da Arábia hoje, né? Então, é ali do lado, de um jeito ou de outro, né? É do lado. Se foi esse ou não foi, eu acredito que seja o que a gente sabe hoje por conta dos achados arqueológicos, tá? Mas, assim, né, é meio difícil de ter 100% de certeza da localização de determinados elementos, né? Porque a gente tem pouca informação, tá? Então, assim, pessoal, com relação a esse tabernáculo, vamos dizer assim, ele era um tabernáculo midianita, tá? Esse tabernáculo ele não é que ele seja mencionado na Torá, ele foi achado por arqueólogos. Tá? Então, há fotografias, eu procurei para poder montar o material para vocês, mas eu não encontrei. Eu tinha um álbumzinho com fotografias, depois eu vou ver se eu conseguir, eu trago para vocês na próxima aula. Tá?
que mostram exatamente assim os tabernáculos e templos semiprovisórios, né? Porque na realidade assim, nos tempos antigos era mais ou menos como o tabernáculo quando ficou em Siló, né? Que era uma estrutura semi-permanente, né? Não era um templo, mas também não era uma tenda unicamente, né? Tinha uma certa construção na área, tá? Então assim, né? A gente tem algumas, vamos dizer assim, a gente tem essas referências, né, arqueológicas, né, que mostram que havia ali um sistema cultico, né, e nós sabemos que o monoteísmo, então, ele sobreviveu na figura ali, pelo menos, né, de algumas pessoas dentro de Midian. Midian era uma confederação de tribos, mais ou menos como Israel. Tá? Então, pelo menos uma delas se manteve monoteísta. Tá? Então, assim, ele estava lá. Por que vocês acham que ele estava com o rebanho lá? Alguém tem alguma ideia? Por que Moisés estava com o rebanho lá? Muito simples, né? O rebanho era usado para sacrifícios. Tá? Então, exatamente. Tá? A ideia era essa. Ou Moisés estava cuidando dos animais que eram usados, né, para o sacrifício, talvez fossem ali mantidos próximos, ou ele podia, inclusive, estar levando, né, animais ali para fazer o sacrifício. Tá? E aí, então, é dito para ele tirar a sandália. Né? Por quê? Porque no Oriente Médio, aliás, na Ásia, de um modo geral, entende-se que os sapatos são fonte de impureza. E se são fonte de impureza, não convém que estejam em lugares sagrados. Até hoje, você tem uma prática dentro de até casas, né, por exemplo, ali na Ásia, na região da Ásia, onde você não entra, né, na casa, no cômodo, no recinto, calçado, você entra descalço. Tá? Aqui em casa, a gente também implementou esse sistema aqui. Né? Eu e a Tamara, a gente deixa o sapato na porta e anda só descalço, ou de meia, ou de chinelo dentro de casa. Né? E nós sabemos que tem esse tipo de prática no Japão, por exemplo, isso é muito comum. Tá? E aí o Bruno, acho que foi o Bruno que fez uma pergunta interessante, né? Que é, a gente não deveria entrar numa sinagoga sem sapato? Deveria. Tá? Até, inclusive, quando a lei judaica fala, né, vamos dizer assim, né, da oração, ela diz que uma pessoa pode entrar numa sinagoga até de sapato, né, até de sapato, até com o cajado. Ou seja, fala do sapato como algo não ideal. Né? É que, às vezes, alguns pegam a tradução, né, de Beth Raglayim, que seria a casa, né, vamos dizer assim, né, dos pés, né, que na realidade seria uma referência a calças, né, que é como você fazer a oração ali de acordo com a lei judaica. Tá? Mas na realidade isso é um anacronismo. Antigamente, as sinagogas, ninguém entrava de sapato, e inclusive as pessoas faziam as prostrações, né, faziam mais ou menos como o Islã faz hoje, até hoje. Os cristãos coptas também fazem até hoje. Alguns poucos judeus conservam essa prática também. Tá? Então, você tirar o sapato era algo indicativo de um lugar santo mesmo. Tá? E aí o que acontece? Disse mais, eu sou o Senhor de teus pais, o Senhor de Abraão, o Senhor de Isaque e o Senhor de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para o Senhor. O Eterno disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos reveus e dos jebuseus. Tá? Como é que tinha tanto povo naquela região, naquela época? A gente costuma pensar em povo na casa dos milhões, tá? Mas ali naquela região de Canaã, os povos eles eram pequenos. Tá? As cidades eram vilas, né? Eram vilarejos, era algo muito menor do que se tem hoje. Tá?
Então, com relação a quem se prostra, Bruno, sim, você tem isso, essa prática, né, além dos muçulmanos, essa prática de prostração, ela é conservada entre os caraítas, é verdade, entre alguns judeus de ascendência hispano-portuguesa. Eu já ouvi falar de Ashkenazim fazendo isso, mas em kibbutz, então não é muito comum essa prática. Os iemenitas do rito antigo, antes deles serem meio que catequizados pelos racídicos, né, o pessoal do rito Baladi, eles também fazem essa prostração. Né? Então, você tem aí vários. Os samaritanos, né, também fazem. Né? Os samaritanos já estão praticamente extintos, né, mas também fazem essa prática aí. Tá? Bom, então, assim, a questão do descer, né? Por que o Eterno fala descer? As pessoas pensam que é descer do céu, mas não é. Tá? Descer aqui era geográfico, né? Por quê? Seja porque o Eterno se referia ao Sinai, que fica para cima, se você olhar um mapa mundi, né? Assim ficaria para cima, ou se você pensar no Eterno, né, como a divindade de Canaã, né, da região de Canaã, então você teria também o descer. E era assim que os semitas pensavam antigamente, que os deuses eram geográficos. Tá? É lógico que o Eterno vai revelar depois que ele é o único, né, que não existe outro. Mas num primeiro momento, vamos dizer assim, o Eterno usa de uma linguagem que eles pudessem entender. Né? Então, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Por que ele fala isso? Porque os filhos de Israel entendiam, né, que eles estavam orando, né, ao Eterno, e o Eterno não estava respondendo. Ou seja, por algum motivo a oração não estava chegando. Ou porque o Eterno voltou as costas para eles, ou porque talvez o Eterno não atuasse na região do Egito. Tá? É por isso até que você vai ter milagres no Egito, né, para mostrar, não somente para os egípcios, mas também para o povo de Israel, que o Eterno ele é soberano em qualquer lugar, não é só na região de Israel. Isso para você hoje é óbvio, mas para os semitas não era. Tá? Aí ele diz, vai, pois, eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse ao Senhor, quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? O Senhor disse, eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Olha que detalhe interessante aqui, ó. Mesma coisa, tá? Moisés estava vendo a manifestação do Eterno no Sinai. Nada garantia que o Eterno se manifestaria no Egito, isso segundo a cultura politeísta. Tá? Então Moisés ficou com o pé atrás. Mas aí o Eterno falou, eu estarei com você. Ou seja, né, eu não vou ficar aqui esperando enquanto você é lançado aos cães. Tá? Aí ele fala, este é o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis ao Senhor nesta montanha. Moisés disse ao Senhor, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Senhor de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem qual o seu nome, que direi? Disse o Senhor a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. A gente vai falar sobre isso, né? É o Ehyeh, Asher, Ehyeh. O problema do hebraico é que o hebraico, na realidade, o hebraico bíblico, ele tem simplesmente dois tempos verbais. Né? Ele tem o tempo perfeito e o imperfeito. E isso pode assumir uma conotação de presente ou de futuro de acordo com o contexto da frase. Tá? Então, não é errado dizer que a tradução de Ehyeh, Asher, Ehyeh seria eu sou o que sou. Porém, como a gente sabe que o Eterno revelaria quem ele era através dos sinais do Egito, tá? Então aí fica mais evidente a ideia de que a tradução adequada seria eu serei o que serei. Tá? E a gente vai falar disso, tem um comentário na Jewish Study Bible que explica o seguinte, essa frase, eu serei o que eu serei, o que isso significa? Isso significa, é como se o Eterno estivesse dizendo o seguinte, você vai ver quem eu sou.
né? Chega a arrepiar o cabelo do pé, né? Assim, você não precisa, Moisés, explicar quem eu sou. Eles vão ver quem eu sou, né? E esse seria o sentido, né, de eu serei o que eu serei, né? Ou seja, Moisés, né? Não se preocupa com isso, né? Não se preocupa, vai lá que eles vão ver quem eu sou, né? Então, por que isso? Porque se a gente pensar na cultura politeísta, principalmente, né, a gente falando do Egito, a cultura egípcia, os deuses tinham nomes, e os nomes, muitas vezes, tinham a ver com, vamos dizer assim, a maneira como aquela divindade se manifestava. Então tinha o Deus Sol, tinha o Deus Lua, tinha o Deus do Nilo, né, e cada um tinha um título ou um nome que indicava quem ele era, ou o que ele fazia, tá? Então, por exemplo, você tem no meio cananeu Toro-El, né, que era o líder do panteão cananeu, às vezes chamado só de El, que era literalmente o deus boi, né? Por que era o deus touro, na verdade, né? Por que era o deus touro? Porque eles entendiam que ele trovejava e relampejava sobre os montes e que aquilo era como um touro batendo, né? Como um touro dando uma rada, tá? Então eles tinham essa ideia, tá? Quando o Eterno chega e fala, eu serei o que eu serei, né? Assim, eu não preciso dizer para você, Moisés, vocês vão ver, vocês vão entender quem eu sou, né? Aí ele disse o Senhor ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Eterno, né? Aí é o tetragrama Yud-Hei-Wal-Hei, a gente vai falar disso, o Senhor de vossos pais, o Senhor de Abraão, o Senhor de Isaac, o Senhor de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui desses elementos. Bem, primeiramente, né, o texto do professor doutor Israel Noll, que fala sobre a questão de Midian, o porquê de Midian, né? Então, a narrativa bíblica do casamento de Moisés com Sípora e os filhos que lhes nasceram em Midian refletem os laços de casamento criados entre os hebreus que deixaram o Egito e os midianitas que encontraram em seu caminho para Canaã. Alternativamente, é possível que alguns israelitas viveram na mesma área dos midianitas. Creio que tal suposição possa ser apoiada tanto por fontes bíblicas quanto egípcias. Ou seja, pessoal, nos tempos ainda em que Israel não era nação, era comum, como Midian era descendente de Abraão, era comum que os israelitas residissem em Midian, midianitas residissem em Canaã, eles se casassem entre eles. Tá? Isso antes de haver aquela proibição com relação a casar-se com os povos da terra. Né? Midian, depois, ele descamba para a idolatria. Isso a gente vê nitidamente. Nos tempos de Moisés, é muito provável que apenas uma das facções, ou algumas das facções de midianitas, eram monoteístas de fato. Tá? E aí ele fala o seguinte, achados arqueológicos indicam que entre os séculos 13 e 12 antes da Era Comum, testemunharam um desabrochar da cultura material no norte da Península da Arábia e na região de Aravá. A cerâmica especial associada com essa cultura é chamada de cerâmica midianita. Essa cerâmica midianita também é evidente na área de Seir, de Edom. Então, assim, Midian era um polo de desenvolvimento. Por isso que eles tiveram força para romper o vínculo com o Egito. Os demais povos cananeus eram bem mais primitivos do que Midian. Assim, parece que os hebreus adotaram a divindade midianita, Yud-Hei-Wal, ou Yud-Hei-Wal-He, a quem eles vieram a conhecer em sua estadia na área de Seir Edom, que é na, entre aspas, terra dos peregrinos de Yud-Hei-Wal. Ou seja, você tem um achado arqueológico naquela região que se refere à região ali dos israelitas, tá? Um pouco a região de Edom, como a região da terra dos peregrinos do Eterno. O tetragrama é usado, inclusive. Tá? E aí ele fala o seguinte, achados arqueológicos em Timná, norte de Eilat,
Quem já foi a Israel, Eilat fica ali descendo a região ali a região do deserto do Mar Morto. Ali, se você descer, né, o Mar Morto, ele vai descendo, né, assim, ao longo, né, do lado direito ali do território de Israel. Tá? E aí você tem Eilat, mais lá no sul, mais ou menos. Tá? Servem como indício de que era aparentemente comum dentre os midianitas proibirem a representação de uma divindade em forma de estátua. Olha que interessante. Então, os midianitas, eles, pelo menos uma parte deles, não fazia ídolos, né? Não fazia estátuas, o que é algo muito estranho para a cultura da época naquela região. É sinal de que havia algo peculiar na maneira como os midianitas adoravam, né? Ou seja, é um forte indício do monoteísmo. Tá? O politeísmo, não existia politeísmo sem imagem. Tá? Então, o tetragrama já existia em outra cultura. Bruno, o tetragrama ele é mencionado em vários achados, até entre os cananeus. Tá? Por quê? Porque para aquele povo daquela época, era mais ou menos assim, quanto mais melhor. Tá? Não era como a gente pensa hoje, né, que você tem que escolher, vai para um, vai para outro. Não, para eles, quanto mais melhor. Quanto mais divindade eles adoravam, mais o favor dos deuses eles tinham, melhor era. É como você chegar na casa de uma pessoa que tem lá uma estátua de Buda, tem lá um preto velho, tem lá uma estátua de Nossa Senhora, né, tem lá uma estátua de Ganesha, e quanto mais melhor. Tá? Era mais ou menos assim. Então você tem registros do tetragrama em outras culturas, mas nunca como uma divindade máxima, tá? E sim como uma divindade menor. Por quê? Porque as divindades menores eram justamente aquelas que eles importavam dos outros povos. Tá? Eles já tinham uma divindade maior, mas aí entrava em contato com outro povo, acrescentava mais um. Mas acrescentava como uma divindade, né, vamos dizer assim, meio marginal, não uma divindade principal ou central. Tá? Bom, a área tem minas de cobre antigas que estavam no controle do Egito e um templo para a deusa da mineração egípcia Hathor. Na segunda metade do século XII, antes da Era Comum, com o enfraquecimento do poder egípcio, os midianitas tomaram o controle da área de Timná. Isso é evidenciado pela grande quantidade de cerâmica midianita naquele local. Então, esse achado arqueológico mostra isso que eu comentei com vocês, que Midian se libertou dos egípcios. Um tabernáculo cultico, olha o que eu falei para vocês aqui, ó, foi lá encontrado e o escavador Beno Renberg escreveu que, entre aspas, há razões convincentes para associar esse tabernáculo cultico aos midianitas. Ele encontrou, além de cacos de cerâmica, que os midianitas eliminaram todos os traços de idolatria e, entre aspas, transformaram o templo egípcio de Hathor num santuário semita no deserto. Então, olha que interessante. Não só a gente sabe que no meio midianita havia locais de culto, como também os midianitas, quando se libertaram dos egípcios, acabaram com esse templo idólatra e transformaram ele num templo monoteísta. Muito bem, né? Isso é um pouco um soco no estômago, né, de quem acha que o monoteísmo está restrito ao povo de Israel, né? Isso é uma leitura totalmente equivocada das Escrituras, né? Por isso eu digo, tá, pessoal? Existe monoteísmo fora do povo de Israel. Quer queiram alguns, quer não. Existia local de culto, existia práticas, existia sacerdócio, né? Eles tinham uma série, vamos dizer assim, de práticas e costumes religiosos que eram da cultura deles, né? Que os israelitas muitas vezes importaram, não só deles, como de outras práticas, né? E aí, vamos dizer assim, né? Isso é um soco no estômago, né, de quem olha para isso, né, e fala assim, não sei o que, isso não pode, né, não pode orar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer dizer, são pessoas
totalmente ignorantes, né, com relação ao contexto histórico, não só dos sábios de Israel, mas também da arqueologia, né, dos registros históricos e comentários que a gente tem acerca dos povos da região. Né? O Eterno se relacionava com esses povos? Sim, Moisés, se relacionava. Tá? Agora, a diferença da aliança sinaítica é que Israel ia ser uma teocracia. Tá? Então, assim, a diferença, a aliança de Israel com o Eterno, que essa, vamos dizer assim, a aliança que ele não tem com outros povos, e que Israel pisa na bola, né, é a aliança da teocracia, ou seja, de estabelecer uma sociedade monoteísta, que é diferente da relação que o Eterno tinha, vamos dizer, com pessoas, com famílias, entende? Então, assim, a aliança com Israel, tem gente que acha que, assim, você só é filho do Eterno se você for filho de Israel. E não tem nada a ver. Isso daí é um entendimento equivocado. Na realidade, o que acontece é que Israel era para servir de um modelo de uma sociedade justa para que outros povos também pudessem adotar as suas organizações políticas, tá, e sociais de acordo com o monoteísmo. Ou seja, era para o Brasil olhar para Israel e falar: uau, que povo sábio, olha, eles se governam com base nas leis do Eterno. Vamos aqui também implantar um governo com base nas leis do Eterno. Aí o Canadá vai olhar e falar: uau, né, olha só, o Brasil melhorou, né, depois que adotou leis civis, né, e política baseada na teocracia da Torá. Legal, eu também quero. E é para ser assim. É isso, né, que é a aliança com Israel. E muita gente é ignorante dessa realidade. Né, e aí acaba achando que os judeus, como indivíduos, são superiores ou são diferentes dos outros povos, ou tem mais ou menos relação. Não tem nada a ver. Tá? Hoje não há uma diferença prática nenhuma entre o judeu e o não judeu. Por quê? Porque o judeu não está vivendo a teocracia. Entendeu? É como você falar assim: qual é a diferença entre o brasileiro e o chinês morando no Canadá? Nenhuma. Né? Pode ter diferença morando no Brasil. Né? O chinês ele está numa ditadura, né? Se ele voltar para a China, o brasileiro está numa democracia. Agora, os dois morando no Canadá, não tem diferença nenhuma. Tá? Então, assim, hoje, como Israel não está vivendo uma teocracia, né, o povo de Israel não é uma teocracia da Torá, então não há diferenciação. Tá? O que há diferenciação, como eu disse, era com relação à sociedade. Tá? Então, as pessoas cometem erros assim, crassos, né, de interpretação. Né? E, inclusive, um pequeno parênteses aqui, tá, pessoal? As proibições para pessoas de outros povos, né? Tem gente que vê, não, o outro povo não pode nem estudar a Torá senão é morto, né? O outro povo não pode cumprir Shabat senão é morto, não pode ter um feriado religioso senão é morto. Para e pensa, cidadão, né? Na realidade não é assim. Tá? A lei judaica que fala disso, que é a lei dos reis e das guerras, se refere ao peregrino estrangeiro que mora dentro de Israel e não quer se naturalizar israelita. Então, é o famoso Ger Toshav, né? Ou seja, o peregrino, né, provisório, digamos assim. Tá? Se um peregrino fosse para Israel, se ele quer guardar o Shabat, ele tem que guardar igual os judeus. Né? Igual os israelitas. Se ele quer comemorar Purim, ele tem que comemorar Purim igual os israelitas. Ele não vai criar uma religião própria dentro de Israel. É isso que quer dizer, né, essas proibições. Não é uma proibição para que as pessoas não cumpram nada da Torá. Isso é ridículo. Isso não faz o menor sentido. Tá? Na realidade, a proibição é aqueles que são de outros povos e querem viver no meio de Israel, não criarem uma religião. Por quê? Porque senão vai competir, né, com o monoteísmo israelita. Tá? E isso, né, viraria um fuzuê.
Tá? Então a ideia é essa, a proibição é essa. Não existe proibição para o canadense, para o norueguês, para o brasileiro que não seja de ascendência judaica, muitos são, tá? Ou para o camarada que mora no Congo, né? Não tem nada a ver com isso. Tá? Tanto é que essas leis, elas são leis para os tribunais de Israel e são leis que só podem ser postas em prática quando o Sinédrio estiver dentro de Israel. Tá? Então, vamos deixar de lado, né, o preconceito, né, o racismo espiritual, né, que muita gente tem. Tá? Isso foi um pequeno parênteses. Então, assim, o que ele fala? Né? Isso explica, ele descreve, porque a maior parte das dádivas ao templo foram encontradas numa grande pilha, quebrada e misturada além das portas do pátio. Então, os midianitas foram lá, nessa mina egípcia, e tocaram terror, destruíram tudo, que era idólatra, e consagraram o lugar para o Eterno. A mutilação dos midianitas ao rosto de Hador e o resto dos objetos destruídos encontrados nos penhascos róseos de Timná reforçam o caso de um Deus compartilhado e zeloso, que declarou do Sinai que não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, né, eles eram monoteístas mesmo. Tá? Não, Nilce, o judaísmo de hoje não tem nada a ver com o judaísmo do tempo bíblico. Não tem como, né? Como é que vai ser? Se o mundo é totalmente diferente, né, o judaísmo ele é diferente, né, evidentemente. Tá? O que não quer dizer que é errado, tá? Quer dizer apenas que, assim, o mundo mudou. Então, é como você dizer assim, você vive igual a sua tataravó vivia? Não, é impossível, né? O mundo é totalmente diferente. Tá? E existe uma adaptação. Né? Bom, isso torna provável que, juntamente com a crença na divindade, né, Yud-Hei-Wal, os hebreus adotaram dos midianitas a proibição. Não farás para ti imagem de escultura. Tá? Então, esse é o artigo do professor Israel Noll, né, que é Hovav the Midianite, Why was the end of the story cut? Tá? É um comentário que ele faz num determinado trecho das escrituras que fala um pouco sobre os midianitas. Tá? Bom, então, pessoal, aqui um detalhe. Tá? Será que Moisés intencionalmente conduziu as ovelhas a Har HaElohim, a montanha do Eterno? Alguns supõem que a montanha recebeu essa designação sagrada como resultado de ser a futura localização da revelação do Eterno para Israel. Contudo, essa explicação não se encaixa com o desdobramento da estrutura literária do livro de Êxodo, pois iria, de forma não usual, diminuir o efeito dramático que a narrativa se preocupa em construir. Não entendi nada, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer é o seguinte, tem gente que acha que a montanha no Horeb é chamada de montanha do Eterno, porque depois Moisés viria a receber a Torá lá. Tá? Mas isso daí seria anacrônico, né? E não faria sentido, porque acabaria diminuindo da importância, né, da entrega da Torá, quando então o Eterno diria, este é o meu monte. Né? Então não é por isso. Existia realmente em Midian um monte do Eterno. E é natural que existisse, pessoal. Os povos primitivos adoravam em montes. Por quê? Porque os montes eram, né, chamados de seios da terra. Dos montes vinham a prosperidade, a abundância de recursos. Nos montes tinham as chuvas, as tempestades. Eles achavam, e pelo fato dos montes serem mais próximos do céu, eles achavam que os deuses literalmente voavam do céu para o monte para poder se alimentar, para poder ser adorado. Tá? Então, chamar um local de monte do Eterno, ou adorar o Eterno num monte, era algo da cultura deles. Então, é absolutamente previsível que houvesse montes de adoração ao Eterno. Nós já víamos isso nos patriarcas. Tá? Aí ele fala, né, informaria o leitor da conclusão bem-sucedida da missão de Moisés antes dela começar, ao passo que a narrativa mantém uma tensão elevada quanto ao que irá acontecer. Ou seja, né, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, seria como você
contar para uma pessoa que não assistiu Guerra nas Estrelas, né, já começar o filme mostrando que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Não faria sentido, né, porque o filme inteiro ele fica naquela tensão. Né, quem é que matou o pai, né, do Luke Skywalker? Qual era a relação do Obi-Wan Kenobi, etc. Tá? Então, assim, o livro de Êxodo ele vai assim. Será que vai ou não vai? Israel sai ou não sai? Israel tenta sair, o Egito endurece. Israel tenta sair, o Egito endurece. Vem praga. Quer dizer, você já colocar no começo do livro que o desfecho não casa com o estilo literário do texto. Tá? Ou seja, o texto não está chamando o local de Monte do Eterno porque depois a Torá viria ali. Não, já era um local de culto midianita, né, ao Criador dos céus e da terra. Tá? E aí, evidentemente, entra a questão de Jetro como um sacerdote monoteísta. Tá? Então, aqui para a gente apenas ficar com a referência, tá, pessoal? O nosso tempo dessa primeira aula acabou, tá? A gente vai continuar no último parágrafo, essa página da página 6, e também na leitura, né, a partir do versículo 16. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Não vão embora, tem mais aula, tá, ainda. Então, Êxodo 3, 16 e página 6, último parágrafo. Tá? Então, nós vamos parar por aqui esta aula.